paz do Senhor, igreja do nosso Deus maravilhoso. Você que está aí ligado na nossa live, entre amigos, mais uma vez, é uma honra estar aqui hoje com vocês. Na primeira live do ano, glória a Deus, vocês nem tiraram férias, vocês são de Deus mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Glorifico a Deus pela vida de cada um de vocês, por esse projeto que nasceu do coração de Deus, porque em qualquer outro lugar já tinha parado, mas podemos ver que ele nasceu do coração de Deus, porque está de pé até hoje e com muitos frutos, amém? E é um prazer estar com você aqui essa noite, para adorarmos o nome do nosso Rei dos Reis. E eu quero falar algo para você. Estava ontem e conversando com alguns amigos, e de repente chegou um e olha para cima e fala: tudo de novo, né? Mais um ano. E aquilo mexeu comigo. Porque por mais que você não tenha um ano, não teve um ano maravilhoso, a qual todos os seus sonhos, planos foram realizados, dentro de você há esperança, porque você é vivo, você está andando. E se 2025 não foi, creia que 2026 será extraordinário. Creia nisso. E eu tenho um segredo para você conquistar um 2026 extraordinário. Talvez no final do ano o seu falar vai ser diferente, a sua alegria vai ser diferente, porque muitas das coisas que você botou como objetivo, você realizou em Cristo Jesus. Qual o segredo, Alessandro? O segredo é adorar. Em meio às dificuldades, em meio aos tempos difíceis, o segredo está em adorar. Porque é fácil adorar quando tudo está bem. É fácil adorar quando praticamente todos os seus sonhos se realizou no final de 2025. Mas é difícil adorar quando você vê, olha para trás e nada se realizou. Mas eu digo que tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora. Mas o que não tem tempo e não tem hora é adoração ao Senhor. Adore a Ele em tempo, em fora de tempo, que o milagre vai se manifestar em tua vida, amém? Não perca a esperança. Se eu pudesse dar um nome hoje a esse culto, seria esperança. Então eu estou aqui para te encorajar a bater a poeira, a se levantar e a conquistar aquilo que o Senhor tem para a tua vida, para a sua casa, para a sua família. Você está de pé, você está respirando. Então isso é esperança. Amém? É esperança. Então louve, simplesmente louve. Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Então louve. Então louve. Simplesmente louve.
Tá chorando, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Teu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Adore Ele. Adore a Ele. Coloca suas expectativas no Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Oh, aleluia. Te adoramos. Senhor, eu quero orar, Senhor, por essa pessoa, Senhor, que está, Senhor, nesse culto, Senhor. Ser, Senhor, com essa vida, Pai. Ser com esse coração, Pai, que talvez, Pai, foi abalado, Pai, no ano de 2025. Mas eu creio, Senhor, que vai viver, Senhor, um milagre extraordinário, Pai, da Tua parte, nesse ano, Pai. Porque Tu és fiel, Senhor. Tu, Senhor, não abandona, Pai. E não vai ser, Pai, com essa pessoa, Pai, que o Senhor irá falhar, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Tu és Deus, Senhor. Visita, Pai, a família, Pai. Visita o coração, Pai, desse homem e dessa mulher, meu Pai. Visita, Senhor. Visita ela, Pai. Oh, aleluia. Aleluia. Visita, Senhor. Aleluia. Seu louvor invade os céus. Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. E Ele trabalha pra o que nele confia. Caminha contigo de noite ou de dia. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor. 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 Com muito aleluia, 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 Jesus. Com muito louvor, Senhor, estamos aqui, Pai, essa noite. Tudo posso em Ti, fortaleza minha. Eu espero em Ti, firme nas promessas. Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá.
Fale para Ele. Me rendi a Ti, rasguei meu coração, fiel permaneci. Mesmo quando o sol se pôs, eu Te louvei, Te adorei, pois minha vida é Sua, meu coração Te dei. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu Te crer. Tuas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra não abro mão. Declare isso, declare isso. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Ele não vai falhar. Ele não vai falhar em sua vida. Ele é Deus. Ele continua sendo Deus pelos séculos dos séculos. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Aleluia. 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 Te adoramos. Cremos em Ti, Senhor. Creia. 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 Os ventos podem até soprar, mas creia no Senhor. Os ventos podem até soprar, mas creia no Senhor. Os ventos podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Suas promessas protegi, guardei no coração, e da Tua palavra não abro mão. Sinto florescer ao cheiro das águas, minha esperança. És meu Redentor, porque vives, minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Estou mais perto de Ti, estou mais perto. Meu prazer é te ver, és o meu Redentor. Estou de Ti,
minha fé não morrerá. O Senhor não falhará. Ele não falhou. Ele não falhou. Ele não falhou. Os instrumentos adoram ao Senhor. Os instrumentos adoram ao Senhor. Os instrumentos adoram ao Senhor. Adoram ao Senhor enquanto você adora ao Senhor em casa. Enquanto você adora ao Senhor em casa, por um Deus que não falha, um Deus que não falhou e um Deus que nunca irá falhar. Oh, yeah, yeah. Sinto o toque de Deus. Olha ele aí, olha ele aí te tocando. Aleluia. Talvez você esteja num momento ímpar na sua vida. Talvez você esteja talvez numa cama de hospital, vendo essa live. Talvez só, sem ninguém. Aleluia. Por isso que eu comecei aqui nesse momento falando para você adorar. Talvez você não conheça o nome desse Deus, mas você sente algo diferente fluindo desse lugar. E o nome disso é unção. É a presença do nosso amado. Por isso eu convido a você. Adore, se entregue. É a arma que temos. É a arma que você tem. Mesmo quando tudo está contrário, adverso, adore a Ele. Abra seu coração. Senhor, eu estou aqui. Não está do jeito que eu queria, mas eu estou aqui. Está diferente, Senhor, mas eu estou aqui. Não queria estar dessa forma, mas eu estou aqui, Senhor. Quero firmar um compromisso hoje contigo. Tudo em mim era incerto, os meus olhos já não viam suas mãos. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração a ti. No Deus que cumpre suas palavras e me guarda, mesmo quando penso que é chegado ao fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois o milagre é um detalhe para ti. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça, que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor, o maior milagre Deus já fez em mim. Oh, aleluia. Quando tudo em mim era
incerto, os meus olhos já não viam suas mãos. É verdade, Senhor. Se hoje eu não tenho o que espero, aprendi a confiar meu coração, Senhor, somente a Ti, no Deus que cumpre Suas palavras e me guardar, mesmo quando penso que é chegado o fim. Eu só preciso adorar em meio às dores, pois um milagre é um detalhe para Ti. Oh, fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus já fez em mim. Eu fui alcançado por Tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi, Senhor. O maior milagre Deus já fez em mim. Declare: o maior milagre Deus já fez em mim. Fale assim, fale assim: o maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre, a salvação. O maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre, o maior milagre, o maior milagre Deus já fez em mim. O maior milagre Deus, Ele te salvou. Ele te salvou. Ele te salvou. Você tem um milagre. Você tem um milagre. Ele te salvou. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus. Você tem o maior milagre em suas mãos, que é a salvação em Cristo Jesus. Se você confessou o Senhor como o único Salvador da tua vida, você tem o milagre, o maior milagre. O maior milagre não é cura física. O maior milagre não é ressuscitar mortos. O maior milagre não é prodígios, não é maravilhas. O maior milagre é a salvação em Cristo Jesus, na sua e na minha vida. Quero convidar a preletora dessa noite, que vai trazer a palavra do coração de Deus para os nossos corações. Amém? Boa noite.
prazer mais uma vez estar aqui. Já quero agradecer aí a confiança das pessoas que estão dirigindo esse projeto, ter colocado nas minhas mãos nessa noite o lugar de fala, o lugar da reflexão da palavra do nosso Deus. Eu já estou extremamente emocionada, porque desde que começamos a adoração, o Senhor já vem testificando e validando aquilo que Ele falou dentro de mim, no meu espírito. Isso é maravilhoso, porque o reino de Deus é coletivo. O reino de Deus se trata da multidão, é sempre para muitas pessoas. Então, se a palavra chegou no meu espírito, no espírito do menino que estava cantando, dos meninos que estavam tocando, a gente sabe que tem um propósito maior. É para alcançar a sua casa também. E como ele disse, se ele fosse dar um nome para essa noite, ele daria de esperança. E eu dei um nome, tudo tem seu tempo. E a palavra esperança é interessante, porque a esperança, do verbo esperançar, é você esperar com convicção. Não é esperar sem fazer nada. É esperar com convicção de que aquilo vai acontecer. É uma esperança com fé. E o que eu tenho para compartilhar nessa noite com vocês está no livro de Eclesiastes 3:1, que diz assim: há um momento certo para tudo, um tempo para cada atividade debaixo do céu. Há um tempo de nascer e um tempo de morrer, um tempo de plantar e um tempo de colher, um tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de se entristecer e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se afastar, tempo de procurar e tempo de deixar de buscar, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de remendar, tempo de calar, tempo de falar, tempo de amar, tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Vi o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade. E, no entanto, Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Mas, mesmo assim, ninguém é capaz de entender toda a obra de Deus, do começo ao fim. Concluí, portanto, que a melhor coisa de fazer é ser feliz, desfrutar da vida enquanto é possível. Cada um deve comer e beber e desfrutar dos frutos do seu trabalho, pois são presentes do Senhor. E sei, preste atenção nesse final, porque até agora eu tenho certeza que em algum momento você já ouviu isso. Mas preste atenção. E sei que tudo que Deus faz é definitivo. Não se pode acrescentar ou tirar nada. O propósito de Deus é que as pessoas o temam. Tudo é definitivo, não se pode acrescentar ou tirar nada, porque o propósito de Deus é que as pessoas o temam. O que acontece agora já aconteceu antes, e o que acontecerá no futuro também já aconteceu, pois Deus faz as mesmas coisas acontecerem repetidamente. Sueli, por que essa palavra falou com você? Uma, porque eu sou extremamente, como eu vou dizer, para não assustar os irmãos, não é supersticiosa, mas eu, quando vai chegando o fim do ano, para a virada do próximo, eu sempre acho que tem uma coisa boa. Eu sempre acho que a virada do calendário é um momento especial, é uma sincronia com alguma coisa. Eu crio muitas expectativas, eu faço como a grande maioria, eu viro um ano criando metas, fazendo promessas. Então, nesse início de ano, é comum muitas pessoas, não só eu, tenho certeza que muitas estão se identificando, criar uma expectativa de que se um ano novo
começa, é chegada também um novo tempo. Também há uma nova esperança, uma nova força. Mas quando eu leio esse Provérbios, eu acabo sendo conflitada, eu acabo pensando sobre. Porque no final ele diz o seguinte: olha, as coisas são repetidas. Na verdade, tudo o que você está vivendo, o que você vai viver ainda, isso é muito conhecido por Deus. Isso já foi feito aqui na terra. Nada é inédito. E uma coisa que traz muita verdade, e você vai entender que nada é inédito, que está muito presente na sobrevivência da humanidade, são as estações. A gente vê que a Terra precisa de um ciclo repetido, que a gente chama de estações, 4 estações, para que ela para que se produza alimento, para que as pessoas sobrevivam nessa terra, se desenvolvam nessa terra. E você vê que é um ciclo repetido. A gente tem um verão, que são temperaturas elevadas, dias mais longos, sol intenso, chuvas mais frequentes em algumas regiões, maior atividade na natureza, sensação de energia, vitalidade, marcada por passeios, praias, sol, piscina. Mas a vida não é feita de verão, não é mesmo? Nós não podemos viver só de verão, senão muitas coisas não aconteceriam. Tem um outono. O outono tem a queda das folhas, temperaturas mais amenas ou frias, dias começando a ficar mais escuros, tons mais sombrios, transição entre calor e frio, sensação de mudança e recolhimento. Como na vida temos como temos tempos não muito cheios de cores vibrantes e árvores belas. Por vezes temos que lidar com essa escassez. Então o outono também tem a sua peculiaridade e a sua necessidade para a sobrevivência humana. Temos o inverno, temperaturas baixas, dias mais curtos, menos incidência de calor, de sol, geadas e neves em alguns lugares, natureza mais silenciosa, sensação de pausa e introspecção. O inverno é necessário. Tem hora que tem que voltar e se recolher. A estação que a gente precisa se recolher. Não dá para ficar o tempo todo lá fora, brincando. Hoje mesmo eu estava conversando com uma amiga que está em Portugal e um áudio que ela me mandou, ela disse: olha, eu não estou conseguindo nem falar, aqui está um frio terrível, que eu já me gripei de acordar de madrugada no relato dela. Me gripei, porque no meu quarto tem aquecedor. Quando eu acordei, fui ao banheiro de madrugada, já peguei uma geada e estou gripada. Olha o inverno intenso. E temos a primavera. Clima mais ameno, florescimento das plantas, renascimento da natureza, cores vivas, aumento da temperatura, sensação de renovação e crescimento. Mas é sabido que todas essas estações, elas vão e voltam. Ano após anos, a gente experimenta essas estações. Então, é comum criarmos uma expectativa num ano novo, mas também a gente precisa ter maturidade para entender que podemos viver coisas semelhantes do ano passado. Que há uma nova expectativa, um novo plano, o Senhor vai revelar para a gente a partir desse início de ano, mas a gente precisa ter maturidade, principalmente como cristão, aquele que tem a fé pautada no Senhor, que por vezes, a estação ruim, a estação não muito desejada, vai chegar. Certo? Mas o que eu queria trazer para essa reflexão hoje, nessa noite, é que, em primeiro lugar, nós sim, estamos aqui e viveremos estações. Viveremos fases, umas mais difíceis do que as outras. Mas há uma verdade na Bíblia que nós não podemos negar. Nós não somos fruto da circunstância. Nós não somos fruto das estações. Nós somos criaturas
criaturas e filhos do Deus que governa sobre as estações. Então, logo, eu sendo filho de Deus, você sendo filho de Deus, você não deve ser levada ou esmorecida, abalada pelas fases ou estações ruins da sua vida. Muito pelo contrário, eu e você fomos chamados para governar durante as estações. Governar nas estações. Somos filhos. A Bíblia vai chamar de co-herdeiro de Cristo. Aquele que recebeu a salvação, que compreende Jesus como Salvador da sua alma, logo é incluído na família do Deus que criou todas as coisas. E se eu sou filho desse Criador, eu preciso governar sobre esse lugar. Ah, Sueli, você está falando de triunfalismo? Não, eu não estou falando desse tipo só de governo. De vencer, de sobrepor. Eu estou falando de governo da sua alma, das suas emoções, das suas decisões assertivas, mesmo em situações de calamidade. Eu estou falando de governo, de você avivar a sua fé em dias difíceis. Eu estou falando de governo, de você clamar ao Espírito Santo quando a treva chegar na sua casa. Eu estou falando de governo quando tudo indicar falência, mas você vai levar os seus olhos ao Senhor, o Senhor dos exércitos, e crer que haverá um novo dia, uma nova estação, uma nova fase. E não deixar que a circunstância mate você. Eu estou falando desse governo. Porque nós estamos caminhando numa sociedade que quando tudo está bom, quando a conta está cheia, quando eu estou andando no carrão, oh Deus, glória a Deus, aleluia, Deus é bom o tempo todo. Mas quando chega os dias maus e Ele vem, larga tudo, diz que Deus é mau, que Deus é esse. É sobre isso que eu estou querendo te dizer. As circunstâncias moldando o seu caráter. As estações definindo quem você é. Nada disso tem poder para definir quem eu e você somos. A não ser a pessoa de Jesus Cristo, que nos liga à família de Deus. A palavra de Deus diz em João que Ele amou esse mundo de tal maneira que Ele deu o Filho dele, para que eu e você tivéssemos uma vida plena, uma vida segura, atravessando as estações nele, confiando nele. Romanos 8,17 vai dizer: e se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se de fato sofremos com ele, também com ele seremos glorificados. Considero, pois, os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, por que eu estou falando sobre filho, identidade, quando eu começo a falar sobre estações? Porque a primeira coisa que eu gostaria que você entendesse e aprendesse nessa noite, recebesse no seu coração, que não são as estações que definem quem você é. Você é filho de Deus. E, portanto, Deus já soprou em você todas as habilidades e os recursos necessários para você viver e sobreviver às estações mais sombrias da sua vida. Porque as estações, elas foram criadas para um equilíbrio. Quando uma coisa sai de cena, para dar espaço para outra chegar. A estação, um momento ruim, um fato, um ocorrido, uma notícia que chega na nossa casa, não é para nos matar. O pai não tem prazer em matar, em zombar, em humilhar um filho. O nosso Pai Celestial, ele tem o lugar de disciplinar, de encaminhar, de dirigir, de direcionar. Porque o provérbio que a gente leu disse assim, olha, ele também deu uma consciência de eternidade dentro de nós. Ele soprou no nosso coração. Então, ele tem pra gente uma vida eterna. Logo, esta
Qual é o foco desse Pai Celestial? Preparar você para uma vida eterna celestial. Então, ele não está com foco no reino natural, mas sim te preparar para um reino espiritual, que você não vê. Mas ele te prepara para esse reino espiritual. E para isso é necessário que fases de níveis, estações, e estações que vão e vão, vai e vem, para que molde você, que te fortaleça, a mim e a você. E a palavra de Deus vai dizer em Colossenses 1,13 que ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado, que comprou a nossa liberdade e perdoou os nossos pecados. Olha de quem eu estou falando e que te autoriza e te dá uma identidade. Você estava no lugar e ele te tira deste lugar para te colocar num outro lugar, no reino dele, de liberdade e perdão dos seus pecados. De um reino para outro reino. De uma realidade, de uma lógica para outra realidade e outra lógica. Então, pensa comigo. Se a rota mudou, o comportamento também precisa mudar. Se eu sou tirada de um reino e levada para outro reino, logo eu preciso entender que há um propósito bem definido para quem fez essa ação. Bom, alguém foi lá e me tirou daquele lugar ali de perdição, como foi louvado aqui, como foi adorado nesse ambiente. Me tirou de um lugar e me colocou em outro. Maravilhosa graça. Eu não tinha condição de fazer isso por mim mesmo. Então, eu tô desenhando para você quem você é. Você é essa pessoa que foi tirada de um reino das trevas para um reino da maravilhosa graça, de luz. Esse é você, que não tinha condição de se salvar, que não tinha condição de nada. Mas teve uma pessoa de Deus, esse Criador, foi lá, te resgatou e te trouxe para a luz. Para quê? Para você morrer no inverno? Para quê? Para você largá-lo no verão? Para quê? Para você morrer de medo do outono, de ansiedade? Não. Para você governar. Para você expandir o reino dele. Através do seu governo, através das suas ações assertivas, através do seu equilíbrio emocional, através da maneira que você dirige a sua empresa, através da maneira que você lida com os seus familiares, através do jeito que você lida com as pessoas, com a clientela que entra no seu estabelecimento. É para isso. É para isso que o Senhor te tirou das trevas para a maravilhosa luz, para você anunciar a boa notícia do Evangelho, em tempo e fora de tempo. Então, as fases da vida não vêm para mudar a nossa identidade, vêm para forjá-la, para fortalecer, para dizer quem somos. Ou só eu que conheço gente que larga Cristo quando a vida está muito boa? Deixa de ir para a igreja, deixa de orar quando está próspero. No Antigo Testamento tem uma história que me encanta muito. A história de uma menina que ficou órfã de mãe e de pai. Muito nova ficou órfã. Essa menina não tinha nem para onde ir. Até que o primo dela, aparentemente, pelo que a gente entende pela história, leva ela para casa dele e cuida dela, cria ela. E esse primo olha para ela em um determinado momento da mocidade, inspira essa menina a mudar a vida dela. Chega em casa e fala assim: Radassa, tu não sabe, abriu um concurso na cidade. E aí ela diz: concurso? Mas eu não vou conseguir não. Logo eu que não tenho mãe, não tenho pai, fico aqui de favor. Ele diz assim: um concurso, o rei precisa de uma rainha. E você é muito bonita, se inscreve nesse concurso. E Radassa
se inscreve no concurso. Muitas mulheres se inscrevem no concurso. Muitas, milhares. E a Bíblia vai dizer, a história vai contar, que na pré-seleção ela já consegue. Ela é tão bonita que na pré-seleção ela entra. Gente, viaja comigo aqui. Uma menina que não tinha casa, não tinha pai, não tinha mãe, foi criada por um primo. Olha a estação mudando. Agora ela está dentro de um palácio. Na pré-seleção, 12 meses de beleza, de comida boa, de bebida boa, surfando na maior onda que aquele lugar podia ver. Tu imagina 12 meses, tu não fazendo nada, 24 horas no salão de beleza, só comendo e bebendo, se preparando com os melhores olhos para o final desse concurso. Eu já estaria feliz da vida só na pré-seleção. Mesmo que eu perdesse concurso, no final já estava feliz. Passei 1 ano de férias, tratada como rainha. Mas havia um propósito. E essa mulher chegou ao final do concurso. Ela chega no final desse concurso e é escolhida como rainha. A Bíblia vai dizer que o rei olha para aquela mulher, se encanta tanto que torna feriado o dia que ele coroa ela. Ele pega a coroa e coloca na cabeça dela e diz, hoje é feriado. Todo mundo vai saber por que hoje é feriado. Porque eu coroei essa mulher. Porque ela é minha rainha. Eu não consigo imaginar, sinceramente. Eu nem consigo imaginar. A gente fez uma brincadeira agora com a loteria, né? Quem não fez? Uma brincadeira. Se você ganhasse... A gente não joga, tá? Deixando bem claro que a gente não jogou na loteria, mas a gente tem a mania de brincar, imaginando que se a gente ganhasse na loteria, o que a gente faria. Então, a gente fez várias vezes essa brincadeira lá com a família, com o pai, mãe, irmão. E a gente ficava assim só imaginando, meu Deus, eu ia fazer tal coisa. Meu Deus. E há quem diga, né? Que eu não, Deus me livre. Se eu ganhasse tanto dinheiro, eu ia me afastar de Deus. Eu ia me corromper. E outros não. Eu ia fazer doações, eu ia criar ONGs. Então, assim, a gente tenta imaginar o que seria viver numa vida tão próspera, dando tudo certo. Se tudo começasse a dar certo na sua vida. Tudo que estivesse errado, desalinhado, começasse a se alinhar agora. Quem você é? Nessa bonança, nessa prosperidade, na virada de chave, saiu de uma casinha para um palácio, saiu de uma cama emprestada para um reino, dividindo uma refeição para banquetes. Se o Senhor te tirasse desse lugar e te colocasse no mais alto nível da sociedade, quem você seria? Eis a questão. Fruto da estação? Ou você sacaria sua identidade, assim, tiraria do bolso? Não, eu sou filha do rei. E eu estou aqui em nome deste reino. Eu vivo o reino de Deus. Todas as coisas contribuem, não só as ruins, todas as coisas. A Bíblia diz todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Porque a gente tem mania de olhar esse versículo também e achar que só as coisas ruins, mas são todas. Até essa maré alta aí que você está... Essa onda que você está surfando contribui para o propósito de Deus na sua vida. Pois bem, chegou essa estação linda de Hadassah, Esté. Conhecemos como Esté. Só que, como o Provérbios diz, que há tempo, e esse tempo se repete na nossa vida. Eis que Esté se depara com mais uma estação ruim. Já tinha vivido a pior estação, a morte do pai e da mãe. Só que agora a morte bate de novo na porta dela. O povo dela foi sentenciado à morte. Agora não é só mais a morte da casa dela.
Agora a nação dela estava com data marcada para morrer. Havia um inimigo que não gostava do primo dela, começa a arquitetar a morte, consegue isso. E eis que Esté está dentro do palácio judia, sem ninguém saber, mas já coroada rainha, e o povo dela lá fora ia perecer. E é onde que eu gostaria que você parasse e refletisse comigo. Por algum momento, o primo dela chega, a mãe, e diz assim: Mardoqueu, o primo dela, chega assim: Esther, a gente tem um problema. O rei espalhou uma carta aí para toda a província, arquitetado por Amã. A história está no Antigo Testamento. Se você tiver interesse em lê-la, é uma história pequena, gostosa de se ler. Livro de Esther. Diz assim: Mardoqueu chega: Esther, a gente tem um problema. A gente vai morrer. Todo o povo vai perecer. E você é rainha. Você pode fazer alguma coisa. E ela diz assim: como que eu vou fazer alguma coisa? Há 30 dias que o rei não me chama para os aposentos dele. O que você acha que eu posso fazer? Em outras palavras, eu só sou rainha, mas eu não tenho governo total. Mas Mardoqueu olha para ela e fala assim: Esther, você pode ser bonita, pode ser, em outras palavras, você pode ser uma mulher bonita e atraente, mas não se esqueça que talvez seja para isso que Deus te colocou nesse lugar. A gente precisa entender que quando filhos de Deus, como filhos de Deus, nós vivemos em todas as áreas da nossa vida a condição de filho. Lembra que eu falei que a gente é tirado de um reino? A Bíblia fala que fomos tirados de um reino para um outro reino. Nós somos do reino de Deus, do reino da luz. Logo, todas as nossas relações precisam conversar. Sabe quando o apóstolo Paulo fala sobre culto racional? Ele não está falando só de ordem de culto aqui, não. Ele está falando de um culto coerente. Ele está falando de uma vida coerente. Ele está falando do seu testemunho lá fora coerente. Então, em outras palavras, Mardoqueu está querendo dizer: Esther, não se esqueça da sua identidade. Além de judia, você talvez tenha entrado aqui para um plano. Teve uma estação boa, gostosa, mas agora a gente está enfrentando um dos maiores problemas. A nação vai morrer. Todos os judeus da terra seriam exterminados, 7 de março. Tinha até data. Então, Esther, reflete sobre aquilo. Para pensar. E Esther, no capítulo 5:1, vai dizer assim, ela pede um jejum de 3 dias para todo mundo. As servas, judeus. E no 3º dia do jejum, a palavra vai dizer que Esther vestiu dos seus trajes reais, entrou no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Preste atenção. Esther vestiu-se dos seus trajes reais e entrou. Eu penso, Deus governa todas as coisas. A palavra de Deus vai dizer que Ele é onisciente, onipresente. Ele tem ciência do futuro, nada escapa das mãos dele. Eu li um provérbio dizendo que tudo está no governo dele. Tudo. Ele já sabia que o mal iria investir na vida dos judeus. Se Esther não se apresenta num concurso, se Esther não tenta entrar no palácio como rainha e ganha esse concurso, como que Esther teria acesso à sala do trono? Se Esther não saísse do reino de serviçal para o reino da realeza, com qual autoridade Esther ia conseguir reivindicar o decreto de morte? Ela nem chegaria na sala do trono. Por quê? Porque Esther estaria lá do outro lado, serviçal, escrava, servindo do outro lado.
Mas aprove ao Senhor de tirar Esté daquele lugar e trazer para o outro reino, porque ela se veste dos trajes reais e entra na sala do trono. Eu encontro uma chave aqui. Você foi tirado de um reino. Você tem autoridade. Se vista dessa autoridade e entra na sala do trono do nosso Deus e reivindica o decreto de falência na sua vida. E a banda quebra-se. Quando você nasceu, você vivia debaixo de um reino das trevas. Você estava debaixo de um domínio, de uma herança espiritual dos seus pais, dos seus antepassados. Mas o Senhor te chamou para a maravilhosa graça. E o que você está fazendo, se lamentando e se vitimizando do que a vida fez com você? Se você já foi retirada desse reino de serviçal para o reino da realeza, filhos de Deus, vista-se de autoridade e entra na sala do trono de Deus e reivindica esse decreto. Esse decreto de que toda empresa que abre na sua casa fale. Reivindica o decreto de infertilidade. Reivindica o decreto de morte precoce. Reivindica este decreto, porque você já é da realeza. Quando eu disse que no início dessa reunião eu já me emociono, porque o irmão escolhe uma música que mais toca no meu coração, que diz: Deus não rejeita a oração. Sabe como reivindicamos decretos? Louvor e adoração. Você pode estar dizendo assim: Sueli, é muito subjetivo o que você está falando para mim. Eu vou reivindicar como? Esté vestiu a roupa e entrou fisicamente. O que eu vivo está no campo espiritual. A minha guerra é espiritual. Como que eu vou reivindicar e me vestir de autoridade? Louvor e adoração. Louvor e adoração. Um dia eu estava num nível destroçada. Meu marido e eu em separação, assinando o divórcio, e ele virou para mim e falou assim: não volto mais para essa casa. Não volto. Acabou, Sueli. E eu saí também da casa, peguei minhas filhas e fui para casa dos meus pais. E quando eu cheguei lá, eu peguei o violão e cantei de 8 da manhã às 5 da tarde. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Olha, irmãos, eu cantei incansavelmente. Enquanto a minha boca dizia com muito louvor, o meu espírito dizia: reivindica esse decreto. Muda esse decreto. Enquanto a minha boca dizia com muito louvor, o meu espírito dizia: Deus, me socorre. Me tira desse lugar que eu mesma me coloquei. Eu não sei o que você está vivendo. Eu não sei as suas dores. Eu não sei as suas expectativas para o ano de 2026. Mas se você está e foi alcançado por essa maravilhosa graça, você pode fazer uso dos trajes reais. Louvor e adoração. Entra na sala do trono desse rei. O tempo de guerra chegou e ela precisava se vestir da autoridade do reino para acessar aquele rei. Há fases em nossas vidas que temos propósitos claros a respeito do reino de Deus. Há bênçãos, não só a calamidade, mas há bênçãos que chegam na nossa vida que não é só para a gente. É para atravessar e alcançar as outras pessoas. Ela foi privilegiada entre milhares de mulheres, mas ela tinha um propósito. Ela tinha um propósito de clamar por aquele povo. Aquela vida boa, aquela bonança, era um pavimento para a salvação de um povo.
Já parou para pensar? Quantos lugares que o Senhor te colocou, quantos lugares de liderança, quanto dinheiro chegou na sua conta, que foi para pavimentar a vida de outras pessoas, a bênção de outras pessoas. Não é tudo sobre nós. Aliás, quase nada é sobre nós. O futuro de uma nação dependia de uma pessoa abrir mão da qualidade de vida, até mesmo da realeza, porque ela estava correndo risco de vida. O futuro de uma nação. Nós fomos tirados de um reino para outro, com um objetivo claro de salvar outras pessoas, de anunciar a boa nova, não só de desfrutar a realeza, de desfrutar a paternidade desse Pai Celestial. Aliás, o trabalho dessa live explica isso. Tantos anos, toda segunda-feira, um trabalho, um investimento para que você seja alcançado e ouça a palavra de Deus, a palavra que muda a vida. É sobre isso. Estamos num outro reino, num reino de realeza, para prover algo, coisas, esperança para a vida de outras pessoas. Mas existem pessoas que querem fazer residência no verão. Existem pessoas que daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. É muito ruim eu sair daqui para fazer tal coisa. É muito ruim de eu abrir mão ou correr risco para fazer tal coisa. Fulano não merece. Mas Deus deu o filho dele por você. Então Esther, ela tem um princípio muito claro. Ela sabia que o que ela decidisse ali, no presente, ia definir o futuro. O que vai determinar o seu futuro depende exclusivamente de como você vive hoje no presente. Quais são as suas escolhas? O que você tem decidido hoje fazer? A única voz que o seu futuro respeita é a voz da semeadura. A voz da semeadura. De que maneira você tem atravessado as estações boas ou ruins na sua vida? Como você tem se comportado? Qual é o chão que pavimenta a sua vida? É a palavra? É a fé? É a identidade em Cristo? Ela, como rainha, ela podia ficar quietinha, salvar só ela mesma. Ninguém saberia de nada. O povo ia ser exterminado. Nunca ninguém saberia da identidade dela. Mas o entendimento que as circunstâncias e as ferramentas que ela tinha acesso poderia beneficiar o povo dela estava acima do desfrute da própria vontade. Você precisa entender isso. Que o que você está vivendo, você precisa muitas vezes abrir mão disso, da sua própria vontade, porque o Senhor te colocou nesse lugar com um propósito, e não é só para o seu ego. E aí a gente tem uma mania de achar que é só na diversidade, na escassez. O Senhor está me ensinando algo. Ai, meu Deus. Não. Quando o Senhor também prospera na nossa vida, é para algo. Está nos preparando para algo. É uma porta que Ele está abrindo, porque Ele depende dessa porta para abrir outra. E eu quero terminar com um conceito ainda de identidade. Porque se sabemos quem somos, meus irmãos, não há investida de Satanás que nos mate. A Bíblia diz que em todos os lados somos pressionados, abatidos, abalados, mas não derrotados. Porque temos acesso à sala do trono. Tudo que você tem vivido até agora, seja bom ou ruim, dias de sol ou de tempestade, primavera ou inverno, celeiro cheio
ou vazio. Tudo, absolutamente tudo, tem um propósito. E o propósito é de anunciar o reino de Deus nessa terra. O propósito estava lá no Provérbios que eu li, para fazer com que eu e você tema ao Senhor. O propósito é para que eu e você experimente a eternidade na sua plenitude. Porque a vontade já foi incutida no nosso coração. Ninguém nasceu para morrer. Todo mundo quer a eternidade. Porque Ele soprou no nosso coração esse desejo. Certa vez, Davi, ele foi ridicularizado pelos irmãos dele, quando ele quis matar um Golias. E os irmãos olharam: Davi, você é um entregadorzinho de comida. Você vai vir aqui matar, você nem guerreiro é. Mas Davi, ele tinha tanta consciência da identidade dele, que ele falou assim: eu sei que o Senhor me deu experiência lá no secreto. E eu entendi que a experiência que eu tive lá no secreto é para agora. Eu matei um urso sozinho. Deus estava me preparando. Olha a inteligência de Davi. Caramba, para isso que Deus fez aquilo lá no deserto. Acho que Deus que me quer aqui nessa situação aqui. Ele me preparou para isso. Eu quero terminar o meu momento de fala te dizendo: não blasfeme, não desista, não se vitimize, não queira morrer, não tome remédio, não fique depressiva. Ó céus, ó vida, Deus está te preparando para uma nova fase. Você precisa passar por isso, você precisa se fortalecer nessa fase. Seja ela boa ou ruim, há um propósito de Deus debaixo da terra. E Ele depende de você. Ele conta com você para anunciar os milagres desse reino. O reino de Deus é estabelecido por mim e por você, que está aqui anunciando, dizendo: olha, eu tive um câncer, mas eu sobrevivi. Milagre. É espiritual. Olha aí, a gente anunciando o reino espiritual. Eu nasci com uma maldição. Disseram que eu ia perder tudo. Eu fui amaldiçoado, mas você está aqui prosperando. Milagre. Existe um Deus. Isso não é normal. Não fecha a conta. É para isso que eu e você lutamos para sobreviver em tempestades e estações ruins. Porque nós somos o outdoor da graça de Deus. Então sobreviva, meu irmão. Sobreviva, minha irmã. Sobreviva, porque uma nova estação vai chegar. Para você contar. Para você ensinar. Para você dizer: eu sei como passar por isso. Eu já passei por isso. Calma aí, seguro na sua mão. Vem cá, eu te ajudo. Eu te ajudo a passar por isso. Tudo tem um propósito. Tudo. Seja alto ou baixo. Tudo. E Deus, o nosso Senhor, conta com esse aprendizado para anunciar o reino dele. É exatamente isso. Eis-me aqui. É tão bonito de se ler. Eis-me aqui, Senhor. É eis-me aqui. Com finança, com saúde, com família, com filho, com carro, com empresa. Eis-me aqui. Usa as nossas vidas para anunciar e expandir o teu reino. E eu quero orar com você. Senhor, Deus amado da nossa alma, Deus bendito, Criador dos céus e da terra, aquele que é, aquele que foi, aquele que há de vir, o Alfa, o Ômega, o príncipe da paz, mas também é guerreiro, o Senhor dos exércitos. Te louvamos e bendizemos o teu nome. Adoramos o teu nome. Declaramos que só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de receber o nosso louvor, a nossa adoração e, portanto, a nossa alma. Entregamos a nossa alma, desejamos viver uma eternidade ao seu lado. Mas que comece aqui.
nesta terra. Te agradecemos por não desistir de nós. Não temos nada para te oferecer, Senhor. Nada para te oferecer. Usa, Senhor, a nossa vida. Todos os recursos que o Senhor mesmo nos deu, proveu, abriu, tudo aquilo te devolvemos, Senhor. Te entregamos, Senhor. Temos consciência de que tudo que nós temos não foi esforço das nossas próprias mãos. Temos consciência. Se há dias mais bonitos, ensolarados, vibrantes, não é porque nós merecemos, Senhor. Tudo é pela graça. Tudo é pelo amor incondicional na cruz do Calvário. E nós te adoramos, te bendizemos. Deus da nossa vida, Deus do tempo, Deus da semeadura e Deus da colheita. É o Deus que fortalece nos dias maus, que tira as vestes de saco e põe vestes de louvor, nos fortalece. Tudo podemos naquele que nos fortalece. Deus, nosso amado Deus, te entregamos 2026, Senhor, todos os dias. E se porventura alguém se levantar e dizer amaldiçoa esse Deus, nós diremos como Jó: aceitamos também os dias maus, não só os dias bons. Te entregamos todos esses dias de 2026. Que sejam dias de louvor a Ti. Dias que denunciem a Tua graça em nossa vida. Tens liberdade, Senhor, em nossa vida. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti. Tudo é para Ti, Senhor. Toma tudo, toma tudo. E amares e arabadeces. Te agradecemos, Senhor, porque não morremos no inverno. Te agradecemos, Senhor, porque sobrevivemos. Sobrevivemos, Senhor. Tudo é para Ti. Toda honra, toda glória, todo louvor
Ti. Nos dê inteligência, discernimento de espírito, para não reclamar, não blasfemar. E entender que tudo é para Ti, é para o Teu reino, tem um propósito. Esta é a nossa oração, Senhor, nesta noite. Eu declaro, profetizo na vida dos irmãos que estão em casa, que o Senhor lhe dê discernimento para entender as fases da tua vida, o que você julga ter dado errado, que você tenha discernimento, visão espiritual, que você está a serviço de um reino que é espiritual. Esta é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus continua falando sobre a terra. Ele continua falando. Amém? Isso é porque Ele te ama. Você que está aí, acompanhou essa palavra abençoada de uma semana. Ele vai continuar falando. Eu quero terminar com essa canção. E que você adore junto com a gente. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá no Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. Aleluia, aleluia, aleluia. Só em Ti, Senhor. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravessam me levam pra perto de Ti.
aqueles que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas. O que? Rompendo em fé, minha vida se revestirá no teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou movendo o sobrenatural. Ousadia vou movendo o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou a cada dia vou viver em Ti, Senhor. Rompendo em fé. Aleluia, 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 aleluia. Senhor, aleluia. Dá vontade de ir noite adentro, amados. Aleluia. É muito bom. É muito bom estar na presença do Senhor. Não há melhor lugar. Mas chegamos ao fim da nossa live. Chama a nossa preletora aqui para abençoar, orar, dar a bênção apostólica, para enfim terminarmos. Amém. Tá uma atmosfera gostosa aqui. Eu já dei até uma dica: abre logo os portões, chama a galera que quiser participar. É muito bom. É um prazer. Vamos orar porque segunda tem mais. Pai, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos por esse espaço em primeiro lugar, porque houve uma intenção no coração de um homem te oferecer e ofertar o que ele tinha e colocar à disposição do teu reino. Obrigada, Senhor, por isso. Obrigada. Obrigada por disposição desses homens estarem aqui com esse espaço para sentirmos a Tua presença, para entendermos um pouco os mistérios do Teu reino. Te agradecemos pela vida, te agradecemos pelo tempo, te agradecemos pelo aprendizado e te pedimos, fica conosco, fica com as pessoas que estão, Senhor, nos ouvindo, abençoando, ajudando, guiando, dirigindo, que Teu Espírito consiga, Senhor, falar o que não foi dito em palavras, discernir no espírito dessas pessoas, Senhor, o que elas necessitam nesta noite.
Obrigada por tudo. E nós abençoamos você que está aí. Que o Senhor faça prosperar os teus planos. Que aquilo que você tocar, abençoado será. Aonde você pisar, abençoado será. Tenha uma boa semana. Tenha uma semana de paz, uma semana de segurança. Que os anjos do Senhor te acompanhem por todos os dias da sua vida. Amém. A paz do Senhor, povo de Deus. O Leandro do Gás, juntamente com a Live Entre Amigos, está sorteando uma recarga de gás. Isso mesmo, uma recarga de gás. E para participar do sorteio, basta assistir a live do dia, curtir, comentar e compartilhar. E não se esqueçam de seguir a gente nas redes vizinhas, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Leandro do Gás, o gás que você precisa. Energia. Definição: força física ou moral, vigor, determinação. A verdade é que a nossa energia é isso e muito mais. Revolucionária, inovadora, sustentável. Energia que toma conta, não de um, mas de milhões de brasileiros. Estamos vivendo um novo momento, em um mundo que precisa do novo. Tudo precisou evoluir. A gente também. Investimos no GLP e em novas formas de energia. Inovamos de novo para mudar a vida das pessoas, dos negócios, de todo mundo. Essa é a nova Ultragaz. Ultragaz, somando energias. Energia.